que se encontra no primeiro livro que escreveu Samuel, no capítulo de número 2, versículo 4, até o versículo de número 8. 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 4, até o versículo de número 8. Escrito está: o arco do forte foi quebrado, o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Versículo 5: os que antes eram fartos e alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Versículo 6: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Versículo 7: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também levanta. O último versículo 8, para nós analisarmos: levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Meus amigos e diletos ouvintes que estão nos assistindo, quero lhe compartilhar uma palavra a qual Deus colocar em meu coração, que o texto qual nós lemos em 1 Samuel, capítulo de número 2, o versículo de número 4 em diante, aonde que narra o cântico de Ana, o cântico da vitória, o cântico de agradecimento a Deus pela sua bondade, pela sua benevolência. Mas, para nós entendermos estes versículos, os quais nós acabamos de ler, do versículo 4 até o versículo de número 8, é necessário nós meditarmos um pouco na história desta personagem que citou e recitou este cântico de agradecimento e vitória ao Deus dos exércitos. Ora, é uma história bem conhecida entre nós, mas aprove o Senhor trazer esta palavra, porque existem pessoas que estão precisando dessa palavra. Aqui diz que nas montanhas de Efraim existia um homem por nome de Eucana. Eucana, ele era da tribo de Levi, dos levitas, mas haja vista como os levitas não tinham porção de terra, não tinha propriedade, e então cabia alguma tribo dar, doar ou abrigar os levitas. E Eucana, da tribo de Levi, compete a ele a habitar na montanha de Efraim. Algumas vezes você vai encontrar Eucana, o efraimita, não que ele era de Efraim, apenas residia, mas todavia, entretanto, a sua linhagem pertencia à tribo de Levi. Ora, este homem, nesta época, uma época longínqua, ele tinha 2 esposas, haja vista que naquela época a poligamia era normal.
haja vista que ele tinha a sua esposa, e a sua esposa chamada Ana, ela era estéril. Ou por que não dizer, o próprio Senhor cerrou a madre dela, para que no tempo oportuno Deus a exaltaria. Por isso que a palavra de Deus, ela diz, ou está escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele vos exaltará. E foi o que aconteceu com Ana. Como Ana, ela era estéril, dava-se uma brecha para que Eucana, ele coabitasse, possuísse uma outra mulher, para que a sua linhagem, para que a sua descendência fosse ampliada. E o nome dessa segunda mulher se chamava Penina. Penina, ela tinha o útero abençoado, o útero dela era frutífero. Penina teve vários filhos, deu alegria a Eucana, porque ela tinha vários filhos. E então, como ela tinha vários filhos, e a sua senhora era Ana, era para ela ser mais benevolente com Ana, era para ela usar mais de misericórdia com Ana, era para ela ter mais irmandade, mais respeito, mais consideração a Ana. Muito pelo contrário, Penina, ela caçoava de Ana. Aqui no Nordeste nós chamamos a seguinte palavra: mangava de Ana, caçoava de Ana, tirava onda com a cara de Ana. Ora, eu estou amamentando e você não amamenta. Eu tenho um filho, você não pode ter filho. Você é estéril, eu não tenho ventre frutífero. E então ela irritava a Ana, e Ana de forma alguma batia de frente contra a Penina. Ana, ela segurava em segredo, porque a palavra do Senhor diz: bem sei que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará sobre as nações. Ana, apesar dela viver uma situação adversa, porque o sonho de todas as mulheres é dar à luz, o sonho de uma mulher é amamentar, o sonho de uma mulher é ter um bebê, criar uma criança, dar amor, dar afeto, ter aquela convivência materna. Só que Ana, ela estava um pouco triste, não só por isso, mas sim por causa da irritação da sua rival. Todas as vezes que Eucana descia para o templo lá em Siló, no meio do caminho, Penina caçoava novamente com a cara de Ana. Penina, ela ali machucava o sentimento, o psicológico de Ana, e Ana não dava resposta. Ana ficava em silêncio, porque tem momento que nós temos que ficar em silêncio, tem momento que nós temos que ficar calado, nós temos sim que dobrar os joelhos e levar os nossos problemas a Deus. Nos dias atuais é diferente. Quando alguém irrita outro, aí coloca presbítero, pregador Stasky na rede social. Pense como eu fico virado. Estou me sentindo triste. Repara que coisa, nas redes sociais. Estou amargurado, estou cabisbaixo, estou sendo perseguido, estão me provocando. Não, meu filho, para com isso. Prega o teu problema e lança aos pés do Senhor, porque Ele é que resolve todo o problema.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Nós temos que levar os nossos problemas perante Deus. Nós temos que levar as nossas dificuldades aos pés do Calvário, porque foi Ele que morreu pela tua vida. Ana guardava em silêncio, subia após este homem da sua cidade de ano em ano. Este homem se chamava Eucana, e ele subia da sua cidade de ano em ano, sabe para quê? Para adorar o Senhor lá no templo em Siló. E ele ia ao templo, estava ali o sacerdote em Siló, estava ali o sacerdote do Senhor. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, porém a sua mulher, a Ana, ele dava o que? Porção dobrada. Sabe o que eu está dizendo para você nesta manhã? Ele tem porção dobrada para você, filho. Ele tem porção dobrada para você, filha. Este tempo que você está passando é só o tempo de Deus. É tempo de ficar calado, de boca fechada. Por quê? Porque Ele tem porção dobrada para você. As promessas de Deus, ela está erguida, filha, ao teu favor. Não tem para que se desanimar, se desesperar. Quem prometeu foi Deus. E no tempo oportuno cumprir-se-á. Quem fez a promessa foi o Senhor. Quem fez a promessa foi o Senhor. E Ele é o dono da promessa. E maior do que as promessas que foram feitas a você, foi aquele que fez a promessa. Deus, Ele é maior do que as promessas. Então o que Ele prometeu, cumprir-se-á na íntegra. E então Ana, ela ficava calada. Porém Ana, Deus havia cerrado o ventre de Ana. Dá a entender aqui uma curiosidade bíblica, que Ana, a esterilidade dela não era normal, de uma mulher normal, de jeito nenhum. Essa esterilidade de Ana era apenas um projeto de Deus. Não se desespera, filha, porque isso é o quê? Um projeto de Deus. Mas pregador Luciano Rafael, eu estou passando por uma dificuldade, sim, filho, sim, filha, mas mesmo em meio a um momento adverso, existe um plano de Deus. Esta situação adversa não era apenas uma esterilidade, era um projeto a qual Deus tinha para Ana. Porém o tempo é de Deus, o tempo não é do homem, o tempo é de Deus. Ele age quando Ele quer, no ano que Ele quer, na hora certa. O tempo é dele e Ele age da forma que Ele quer. Em primeiro lugar, nós temos que entender que Deus, Ele não age da nossa forma. Por quê? Porque da nossa forma dá errado. Deus, Ele sabe como agir. Ele age não da minha forma. Ele não trabalha não da tua forma. Ele age e trabalha como? Da melhor forma. E então, é tão provável que essa esterilidade dela não era algo comum ou tão natural, porque por duas vezes, tanto o versículo de número 5, como o versículo de número 6,
afirma categoricamente e toca na mesma tecla, dizendo não que ela era estéril, mas porém, olha aqui, porém, vírgula, o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então nós vimos que esta situação adversa, mesmo Ana chorando, sendo humilhada, sendo caçoada, Deus ele estava neste propósito, porque foi ele que havia cerrado a madre de Ana. E no versículo seguinte, eu li o versículo 5, e no versículo 6, repete novamente dizendo, portanto, olha, o versículo 5 vai dizer, porém o Senhor cerrou a madre de Ana, porém o Senhor, já no versículo 6 vai dizer, portanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Por 2 vezes o versículo repete o mesmo fato, confirmando que Deus estava no negócio. Mesmo em meio ao problema, à dificuldade, Ana, ela chega ao ponto de se amargurar. Mas mesmo Ana amargurada, ela não perde o foco. Mesmo ela amargurada, ela não perde o propósito. Mesmo ela amargurada, ela não perde o objetivo. Mesmo ela amargurada de espírito, chorando, ela não perde o alvo. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: olhai para o homem, não. Olhai para quem? Para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Nós temos que olhar para quem? Para o alvo. Outra feita, o apóstolo Paulo disse: prossigo para o alvo. Pedro, quando estava no barquinho, que Jesus chega naquela noite, e o barco estava no meio do mar, Jesus vinha andando por sobre do mar, enquanto Pedro olha para o alvo, Pedro, ele conseguia andar sobre o mar, mas quando Pedro, ele perde o alvo, quando Pedro ele tira o alvo de vista e olha de lado, ele contempla o quê? O vento soprando no seu rosto, no seu ouvido. Quando ele olha para o outro lado, ele vê o tumultuar das águas. Ele perdeu o foco. Ana foi diferente, mesmo em meio à adversidade, à amargura de espírito, ela não perdeu o foco. Ah, eu estou triste, é normal, filho. Estou amargurado, também é normal. Os heróis da fé também passaram por isso. E muitas das vezes nós não queremos enfrentar o problema. Nós não queremos enfrentar a dificuldade, a situação. A gente não quer ir pelo caminho. A gente quer procurar o quê? Os atalhos. Porque os atalhos, aparentemente, ele é mais curto, é mais fácil, mas é engano. Atalho é mais difícil. Temos que prosseguir para o alvo. Ana, aprove o Senhor ter cerrado o ventre dela, para que no tempo oportuno, Deus abrisse a madre de Ana. Ana, com seu esposo Eucana, Penina de lado com seus filhos, e descendo para Siló, para o templo do Senhor. Ana, ela sabe a quem ela serve. Ela entra no templo, fica calada, pega a cadeirinha lá do canto, chega próximo ao pilar daquele templo e fica lá quietinha. Fica lá chorando, mas no lugar dela,
ora no lugar dela, clama no lugar dela. Ana sabia o lugar dela. Ela não perde o foco, ela é determinada. É tão provável que Ana é determinada, que é uma personagem feminina mais falada da Bíblia Sagrada. Uma das histórias mais conhecidas é sobre a história de Ana, esposa de Eucana. Ela está ali no lugar dela, orando, clamando, de joelho. E o propósito que ela tinha era tão determinado. Que ela estava concentrada na própria oração. Tem pessoas que pedem as coisas a Deus e não recebem. Mas a Bíblia diz por quê? Porque pede mal. Aí não recebe. A oração dessa pessoa não tem sentido. Pede algo para o seu próprio bel prazer. Muitas orações tronchas. Mas Ana, ela traz também um modelo de como orar. Ela é o quê? Determinada. Ela é focada. Dobra o joelho. Tanto ela ora, como ela se concentra. Tem gente que quando dobra o joelho, pregador Stasky, faz de oração uma cantoria. Senhor, me dá, 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 me dá. Aí o Senhor fica só olhando assim. Falem mais. Ana não, ela se concentra na oração, ela ora numa intensidade tal, que chega um momento que ela não consegue mais falar. A Bíblia diz que ela começa a balbuciar, os lábios inferiores começam a bater nos lábios superiores com o inferior, ela começa a balbuciar e não sai nenhuma palavra. Porque as palavras que era para sair da boca dela se tornam o quê? Indizíveis. Não dá para entender por quê? Porque ela está gemendo, a alma está amargurada, balbuciando, gemendo, batendo lábios no outro. A lágrima está escorrendo pelo seu rosto e ela não consegue pronunciar palavra alguma. Por quê? Porque ela estava concentrada na sua oração. Ela estava orando com intensidade. Vem um profeta Eli, olha aquela mulher, a ação dela chama a atenção de Eli, do sacerdote Eli. Ele diz: mas que mulher é aquela? Desde a hora que ela chegou, ela não levanta da oração, está com o joelho pregado no chão, ela não consegue dizer nenhuma palavra, ela está balbuciando, está gaguejando, a lágrima está descendo, ao ponto de Eli não entender. E ele chega até aquela mulher e diz: ó mulher, até quando tu estarás embriagada? Se fosse nos dias atuais, ele ia dizer: eu vou jogar um processo, vou colocar na justiça, você está me desacatando, está me defamando, está me humilhando. Mas não, ela não bate de frente. Ela respeita a autoridade que está sobre o ministério do sacerdote Eli. E ela diz: não, Senhor meu, entenda a minha situação. Eu não estou embriagada, a tua serva não está embriagada. Eu sou apenas uma mulher atribulada de espírito. E eu vim fazer uma petição, um pedido ao Senhor. E eu quero tão somente que Ele me atenda.
que ele me atenda, porque eu não posso ter filho, mas se de fato o Senhor me der o filho, eu voltarei e darei em oferta ao Senhor. E digo mais, ele será o quê? Nazireu de Deus, escolhido, separado para a casa do Senhor. Aí é quando Eli vai entender aquela mulher. Quando Eli entende aquela mulher, aí ele diz: Quando ele ouve aquela mulher, ele diz o seguinte: porém Ana respondeu dizendo: Senhor, não. Ela chama Eli de Senhor. Ela respeita a autoridade que está no ministério de Eli. Eu apenas sou mulher atribulada de espírito. A tua serva não tem bebido bebida forte, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado de joelhos até agora. Quando ele entende a versão, o propósito de Ana, aí ele diz: então respondeu Eli e disse: vai em paz, vai em paz. Que palavra bonita. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, a qual tu lhe pedistes. E disse Ana: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Era o quê? Um semblante radiante. E então, com aquela palavra ali, foi uma injeção de ânimo. Aquela palavra do sacerdote Eli, eu comparo com uma injeção de adrenalina. Revigorou o alto astral de Ana. Ela saiu o quê? Com outro semblante. Ela estava triste, dobrou o joelho triste, mas se levanta alegre. Dobrou o joelho chorando, mas se levanta o quê? Rindo. Ela dobra o joelho, que é triste, agora levanta o quê? Debaixo de uma promessa. E nesta manhã, Deus tem promessa para a tua vida. Levanta-te. E Ana, ela foi alegre. Aí eu imagino Eucana, Penina, voltando de Siló para a sua terra, para as montanhas de Efraim. E enquanto Penina ia lá e dizia: eu tenho filhos, aí Ana, deixa ver, aguarda um pouco, por quê? Porque a minha vitória está chegando, está chegando, está chegando. Eu amamento, carrego o filho no colo, você não tem filho. A Ana dizendo: espera, 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 porque o que está por vir é melhor, é melhor, é melhor. Quando foi no tempo, dá um mês, aí Ana chega para Eucana e diz: Mô, eu estou sentindo algo diferente. Aí Eucana: que nada, mulher, isso é besteira. Dá 2 meses, aí Ana diz: amor, eu estou com desejo. Aí Eucana diz: que é isso, mulher? Coisa nenhuma, você não pode ter filho. Aí ela diz: eu estou debaixo
debaixo de uma promessa. Eu estou debaixo de uma promessa. Nesta manhã Deus tem me trazido até aqui para dizer a você, filho, você está debaixo de uma promessa. Você não vai morrer. Você está debaixo de uma promessa. Ana estava debaixo de uma promessa. Dá 3 meses, 4 meses, ela sente a barriga dar um chute, cutucar ali, cutucar acolá, e a barriga começa a mexer. Aí ela relata, é o cano diz, que coisa estranha. Ela, não é estranha não, é porque eu estou debaixo de uma promessa. Eu estou debaixo de uma promessa. Penina olha a barriga de Ana crescer e diz, está doente. É coisa ruim aí. Está doente. Barriga crescendo, não pode ter filho, está doente. Projeto falido. Não vale nada. É esquecida de Deus. Aí Ana diz, eu estou debaixo de uma promessa. Promessa, promessa, promessa. Ana entra no estado de gestação, dá 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, quando completa 9 meses, aí Ana dá luz a Samuel. Ana dá luz a Samuel. Samuel significa o quê? Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. E na manhã deste dia, Deus está te ouvindo, Ele está te escutando. Aguarda, porque o tempo não é do homem, o tempo é de Deus. Quando ela gera, para finalizar e fazermos o último clamor, quando ela gera, ela se lembra do voto a qual havia feito ao Senhor, porque tem gente que esquece, promete e não cumpre. Ana não, ela o que? Ela se lembrou e disse, eu prometi ao Senhor que o meu filho seria nazireu, escolhido do Senhor, separado para o serviço do Senhor. E agora ela amamenta o filho dela. Quando ela desmama a criança, ela pega a criança, desce de Siló, desce da montanha de Efraim, vai descendo até Siló, chega ao templo, procura ali o sacerdote Eli e disse, olha aqui, sacerdote Eli. Aí o sacerdote Eli disse, mas o que é isso? Ela diz, é a promessa do Senhor, porque eu estava debaixo de uma promessa e eu não murmurei. Eu estava debaixo de uma promessa. Ela entrega o seu filho ao sacerdote Eli. E quando ela entrega o seu filho ao sacerdote Eli, aí é quando ela escreve um cântico em adoração, em agradecimento, a vitória alcançada. O cântico era um culto de ação de graça que ela estava rendendo ao Senhor. Aí é quando ela diz, o Senhor, Ele quebra o arco do forte. Aquele que se acha forte. Deus, Ele vai lá e faz o quê? Ele quebra o arco, corta a lança. E ao caído, Ele levanta e cinge de força. Quando ela estava ali caída de joelho, Deus levanta ela debaixo de uma promessa e ela é cingida, levantada de quê?
de força. Por isso que ela diz: Deus, ele quebra o arco do forte, e aquele caído, fraco, ele cinge e levanta de força. Aquele que estava com fome, ele alimenta. O Senhor é aquele que tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e levanta da sepultura. O Senhor, ele empobrece e ele enriquece, exalta o necessitado e ao exaltado ele abate. E ela conclui dizendo: levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Deus, ele tem promessa para a tua vida. Seja determinado, fica na posição de Deus. Não seja um crente caqueira que fica mudando, correndo para lá e para cá. Seja uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo ele dá os seus frutos na hora certa. Fica debaixo das mãos de Deus, filho. Você não é esquecido do Senhor. Nesta manhã Deus, ele está olhando para você com um olhar de compaixão, de misericórdia, porque você está debaixo de uma promessa, e você não vai ser envergonhado, porque Deus, ele vai te exaltar. Aprenda com Ana a chorar, dobrar o joelho, se humilhar na presença de Deus, porque ele exalta no tempo certo. E ele pega e te coloca onde? No meio dos príncipes. Olha, ele pega e te coloca onde? No meio das princesas. Por quê? Porque ele é o dono da promessa. Quero fazer o último clamor nesta manhã, orar pela tua vida. Você que se encontra em uma situação adversa, parece que está dando tudo errado, mas o tempo é de Deus, e ele se levanta na hora certa. Ele se levanta na hora certa. Eu quero orar por você, pela sua vida, pelo seu lar, para Deus te curar, abrir porta de emprego, para hoje que você não tem Jesus, para você que ainda não se decidiu, melhor dizer, em servir a Deus. Eu quero te convidar, não para você mudar de religião, mas para você dar um passo. Você é apenas amigo do Evangelho, acha bonito estudar a Bíblia, ler a Bíblia, a palavra do Senhor, tudo isso te comove, tudo isso te emociona, mas nesta manhã eu quero te convidar, não a você mudar de religião, mas você ter uma mudança radical de vida, e você dizer sim, presbítero Luciano, a partir de hoje, eu quero ter uma mudança de vida. Eu quero agora ser amigo de Jesus. Eu quero agora ser um amante de Jesus. Agora eu quero passar a andar com Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero aprender mais com Jesus. Agora eu quero ter salvação da minha vida eterna. Se você quer, você entra aí, já está acessado no canal Programa e Louvor AD Rio Largo, o louvor, palavra e louvor. Agora você vai, clica e diz sim, eu quero aceitar Jesus.